Vem conferir que fofo esse quarto de bebê com o tema Pokémon. Olá, eu sou a Carol e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um quartinho de bebê super maravilhoso que tem como inspiração o tema do Pokémon. Então eu vou mostrar todos os monstrinhos que tem por aqui, são vários, tanto em pintura de parede quanto nas decorações. E também, é claro, mostrar todos os detalhes que um quarto de bebê precisa ter e o como você pode otimizar os espaços para poder ter bastante espaço de armazenamento. Então vem conferir todos esses detalhes. E eu já falei isso para vocês em outro vídeo e eu vou reafirmar que se você quer ter bastante espaço de armazenamento em um quarto que não é tão grande, você precisa pensar numa marcenaria bem planejada. E por isso aqui nesse quartinho a gente vai ter esse armário que está atrás de mim, que eu vou mostrar com mais detalhe daqui a pouquinho, em que ele tem várias portas, gaveta, gavetão, então tem bastante espaço para poder guardar as coisas do bebê, guardar roupinhas e guardar tanta fralda que a gente sabe que tem. E também a gente tem uma cama que a gente fez ela também com gavetão, baú, para ter bastante espaço de armazenamento. Agora nessa fase que tem muitos utensílios, então o caso das fraldas, lencinho, muita coisa que o bebê necessita, e depois no futuro para guardar os brinquedos, que a gente sabe que bebê, criança tem muito brinquedo, então tem que ter sim esses espaços para armazenar tudo isso e os quartos não virar uma bagunça, né? Então vem conferir agora todos esses detalhes. E para a gente começar a entender esse projeto, a gente tem que começar lá do início. E para fazer um bom projeto, seja para um quarto de bebê, para um outro quarto, para uma sala, para qualquer espaço da sua casa, é importante você ter um layout bem definido. E foi assim que a gente começou. Vou deixar a planta aqui para vocês conseguirem visualizar melhor a posição de cada um dos mobiliários que a gente tem aqui nesse quarto. Mas basicamente aqui, o que os clientes me pediram? Carol, a gente quer ter um armário bem confortável para conseguir guardar todos os itens do bebê. A gente quer ter algumas prateleiras para pôr algumas decorações, até porque o tema ali é Pokémon, então tinha que ter alguns ursinhos de pelúcia, alguns bichinhos. Ela comentou comigo que tinha uma pessoa da família dela que ia fazer amigurumi, então ia ter bastante objeto aí decorativo para colocar nesse espaço. Então tinha que ter algumas prateleirinhas. Além disso, ela também me pediu uma cama de apoio. Ela falou que não ia querer a poltrona de amamentação, que ela ia usar a própria cama para isso. Então ela queria uma cama, mas ela queria que essa cama também tivesse espaço de armazenamento. E além disso, é claro, a gente também tem o bercinho. Então a gente precisa entender tudo o que é precisar estar posicionado nesse ambiente para daí fazer esse estudo em planta. A gente fez alguns estudos de layout, então a gente já fez com a cama virada aqui para o outro lado, o armário mudou de lado também, estava ali nessa parede perpendicular da janela. Então a gente fez várias organizações, mas a que fez mais sentido para o que eles queriam e porque eles viram que ficou mais harmônico aí nas relações do dia a dia foi essa opção. Que a gente tem o armário nessa parede, então você entrando ali pela porta, a gente tem logo o armário com essa parede do armário para não ficar uma parede chapada, dura, trazer essas prateleiras, então você já entra no espaço do quarto e você já se depara com a decoração. Então isso é um ponto muito legal, deixa esse espaço mais lúdico. Então ali a gente vai ter várias decorações, no futuro a criança pode colocar também vários brinquedos. A gente segue com um armário bem confortável, que a gente tem ali no canto a parte do trocador, que é super importante. Logo na frente do armário a gente tem a cama, então a gente deixou esse espaço da cama mais afastado, recuado, para deixar esse vão entre o espaço do armário, a cama e o berço, que vocês vão ver que está ali no outro cantinho, livre, para poder ter as relações mais dinâmicas, o espaço mais livre de circulação. Então, tá amamentando o bebê, vai precisar trocar alguma fralda, então tem esse espaço livre, não tem nenhuma barreira. Então facilita muito o acesso e essas dinâmicas de circulação. Também lá no futuro, conforme o bebê for crescendo, então vai estar ali com 1 aninho, 8 meses, que já senta, já pode brincar no chão, ele tem esse espaço para brincar, então a gente também colocou aqui um tapete bem confortável para isso. E logo na frente ali da cama, a gente fez uma parede super especial, que é a parede da porta, tem uma pintura linda, eu vou deixar o arroba aqui embaixo de quem fez essa pintura, é maravilhosa, ela faz várias artes muito, muito lindas, vale muito a pena conferir esse trabalho. E ela também fez uma arte aqui pra gente, com esse tema do Pokémon, então tem vários dos monstrinhos na floresta, é muito, muito lindo. E tem umas cores mais amenas, então fez uns tons mais aquarelas, para deixar esse quarto mais tranquilo pro bebê. E aí logo na frente a gente tem o berço. Eu até virei a câmera e também sentei no chão para conseguir mostrar para vocês um pouco melhor esse espaço, essa parede especial que eu estava comentando,
que é onde vai ter o bercinho. Aqui a gente tem o berço, a parede de pintura e a gente tem uma luminária super fofa de nuvem. Não sei se vai dar pra ver aí no enquadro que tá, mas eu vou deixar algumas imagens assim vocês conseguem visualizar o todo, o como ficou um espaço aconchegante, confortável para esse bebê poder descansar e relaxar nesse quartinho. E um ponto muito especial aqui é que os clientes, a gente indicou e eles optaram por escolher esse berço, que ele é um berço evolutivo. Então ele cresce conforme o bebê e a criança vai crescendo. Então agora vocês vão ver que ele está bem pequenininho, então é para esse bebê recém-nascido. Conforme ele for crescendo, esse berço ele vai aumentar um pouco mais, ele tem um outro padrão aí de tamanho um pouquinho maior e depois ele consegue evoluir ainda mais e virar uma caminha para a criança. Quando ela já tiver ali uns 2, 3 anos, ela já vai precisar de uma caminha, então ele também evolui para uma cama que vai durar aí até uns 5 anos mais ou menos. E aí depois ele pode pular ali para outra cama que a gente já tem aqui de apoio também. E uma outra coisa muito legal que a gente pensou para esse espaço é fazer com que essa pintura ela enquadre esse berço. Então hoje o berço ele tá um pouquinho menor. Então você vai ver que tem uma lateral ali à esquerda, eu vou mostrar melhor para vocês. Ele tem uma lateral que ela tá um pouco mais lisa. Mas quando esse berço aumentar, ele vai caber perfeitamente no espaço que ficou mais neutro da pintura, para que os monstrinhos, então todos os personagens aparecessem melhor no todo, sem que esse berço ficasse brigando pela atenção. Então a gente também pensou nisso na hora de projetar, de pensar onde ia ficar esse berço, de pensar como essa pintura deveria ser feita. Então aqui a gente tem a entrada. Então logo o rosinho de entrada, à direita a gente vai ter as prateleiras que eu vou comentar já já um pouco mais. E aqui à minha esquerda a gente tem a parte da pintura. Provavelmente aí para você tá ao contrário, né, as direções. Mas aí aqui a gente tem toda a parte da pintura, bem lindona. Então o que eu comentei dos bichinhos que a gente tem aqui, da parte dos personagens? Que a gente vai ter bastante personagem aqui pra cima, mas tudo sem brigar aqui com a altura e a dimensão do berço. Ali no canto a gente vê que já não tem mais personagem, porque esse berço vai crescer e ele vai ocupar até ali o final da parede. E aqui pra cima tem as nuvens que eu comentei pra vocês. Olha como elas são super gracinhas. Você consegue mudar cor, acabamento, tudo depende da lâmpada que você colocar ali dentro. Os que os clientes optaram é uma lâmpada inteligente, então você consegue mudar a cor, consegue deixar mais aconchegante, pode deixar um pouco mais neutro, pode mudar alguma cor, quer pôr alguma cor colorida, então tem bastante possibilidade, fica muito legal e cria esse cantinho mais intimista, mais aconchegante para o bebê ficar. E se você tá gostando desse vídeo, gostou desse tema, já deixa aquele like e aproveita e faz um comentário falando sobre qual detalhe você mais gostou, o que tá chamando mais a sua atenção nesse projeto. Bom, e aqui então o que eu tinha explicado? A gente tem esse hall de chegada, tem a parte da pintura e aqui desse lado a gente tem o armário. E esse armário a gente fez ele com bastante espaço de armazenamento para poder o bebê, os pais na verdade, usarem agora para armazenar as coisas do bebê e depois conforme essa criança for crescendo, ela poder usar também para guardar roupa, guardar as coisas dela. Então aqui no início a gente tem essas prateleiras para colocar algumas decorações e é muito legal que tem várias alturas. Daí dá para deixar o que a criança não usa tanto lá em cima e o que ela usa mais aqui embaixo para facilitar o acesso. A gente sempre fala daquelas alturas de prateleira de livro, por exemplo, para criança, que é sempre mais baixinha, e isso é super importante porque ela precisa ter um fácil acesso aos brinquedos, aos livros, para ela poder usar todos esses itens. E aqui, seguindo para o armário, a gente dividiu ele em alguns blocos. O primeiro bloco, ali da ponta, a gente vai ter a parte do trocador, que eu vou chegar mais pertinho dele para contar o que a gente pensou, como que esse trocador pode evoluir também com a criança. E aqui a gente deixou algumas portas. Essa primeira porta ela é dividida em prateleira, que vai ser muito bom aí de uso tanto agora quanto depois. Embaixo o gavetão, que vai ser perfeito depois para guardar brinquedo, guardar alguns itens mais gerais assim, da criança de fácil acesso, que é a mesma coisa que eu comentei da prateleira. Hoje vocês vão ver que todos os gavetões, em vários desses armários tem fralda, que tem que ter muita fralda mesmo, mas depois vai poder guardar brinquedo, vai poder guardar muita coisinha aí da criança. Aqui a gente deixou com um divisor de cabideiro, então também é super importante para ter algumas roupinhas penduradas. Então aqui vocês veem que já tem algumas. Também dá para usar essas partes de baixo e as partes com prateleira. Como a gente fez esse gavetão, apesar dele ser alto, ele não ocupar um espaço do que ocuparia ali, por exemplo, 4 gavetas, que é um padrão, a gente também colocou mais algumas prateleiras para conseguir
dividir bem o espaço das roupas e não ficar nenhuma prateleira tão alta que não vai conseguir ser aproveitada. E aqui a gente tem a parte do trocador. Deixa eu vir para esse lado de cá, para vocês conseguirem visualizar melhor. Essa parte do trocador, o que foi pensado? Durante a fase de bebê vai ser usado muito. Durante a fase de criança pode ter algumas decorações e alguma outra coisinha, mas depois essa criança ela vai crescer. Provavelmente ela vai começar, ai mãe, pai, quero ter uma TV, quero ter alguma outra coisa. Então a gente já pensou nesse nicho para no futuro conseguir ter uma TV. Então a gente tem tomada nesse nicho, tem acesso para conseguir colocar junto algum videogame, alguma outra coisa. Então a gente já vai pensando nesse quarto, nessa marcenaria planejada, que a gente sabe que é um investimento alto, para que essa pessoa possa usar ao longo da vida. É claro que em algum momento ela vai falar, ah, não, enjoei, quero algum quarto diferente. Mas o quanto mais a gente conseguir evoluir as peças conforme a criança, conforme o bebê ele vai evoluindo, melhor. Assim a gente otimiza muito bem os mobiliários e, é claro, também poupa aí o nosso bolso, que é super importante. Então aqui no futuro vai ter uma televisão. Então vai ser muito legal, vai ficar um nicho bem bacana e ainda dá para colocar algumas decoraçõezinhas. E aqui esse espaço de gaveta também ele é ótimo, são gavetas muito confortáveis. Então a gente tem aqui uma profundidade muito boa, cabe bastante roupa. Elas são bem largas, então vai dar para colocar muita coisa aqui. Então basicamente essa é a parte do armário. Então a gente vai ter um armário confortável com bastante espaço de armazenamento. Aí em cima a gente também tem mais um armarinho, mas aí é para guardar mais roupa de cama, coisa que não vai usar tanto aí no dia a dia, que é um armário mais difícil acesso. E por fim a gente tem a cama, que então agora vai servir de apoio para a mamãe. Então, como ela não quis uma poltrona de amamentação, ela vai usar a própria cama como esse espaço de amamentação, de descanso. Às vezes nas primeiras dias, semanas do bebê, o pai ou a mãe gosta de ficar aqui no quarto junto com a criança. Então essa cama vai ser muito usada nessa primeira fase do bebê. E também até ele desamamentar, vai até um ano e pouco mais ou menos. Então a gente pensou nessa peça, para além dela ser uma peça confortável, então ter medidas padrões de uma cama, para depois essa criança usar ao longo dos anos, e também se o pai ou a mãe quiser usar, poder usar confortavelmente, a gente também pensou alguns espaços de armazenamento para otimizar bem esse quartinho. Então aqui a gente criou esses 4 gavetões. A gente segue a mesma linha dos puxadores que vocês devem ter visto ali no armário. Então a gente tem aqui uma cava e traz esse tom amadeirado, que a gente viu esse tom amadeirado lá nas prateleiras do armário. E aqui a gente tem os gavetões. E aí vocês devem estar achando, nossa Carol, mas por que essa gaveta fica tão funda, essa parte aqui de baixo? Por conta do espaço do colchão. Aqui a gente sempre tem que deixar uma medida aí de pelo menos uns 18, 20 para esse colchão poder entrar. Então a gente tem um vão ali para baixo, mas para a gente deixar essa estética da gaveta bonita, a gente traz essa porta alta e o espaço de armazenamento fica aqui para baixo. E aí depois vai poder guardar brinquedo e vários outros itens. E ainda aqui na cama a gente tem esse baú muito lindo. E esse baú ele tem um detalhe muito legal. Por quê? Vocês estão vendo que a gente tem esse puxador aqui. Só que o baú, para você puxar por aqui, até é possível, mas ele não é tão fácil. Da posição que eu tô, ele até que não tá difícil não, tá bem tranquilo de abrir. Mas se eu fosse abrir de lá e puxar para cá, ele fica mais complicado. Então o que a gente faz aqui? É uma solução muito legal de marcenaria para facilitar mesmo o dia a dia e não acontecer um acidente da pessoa vir abrir, prender o dedo, alguma coisa nesse sentido. Então a gente deixa o puxador para seguir a mesma linguagem, então ter uma coerência estética, mas a gente também traz essa pontinha 1 centímetro para frente para você conseguir encaixar o dedo. Então, sabe quando a gente faz aquele armário de cozinha? Eu sempre mostro para vocês que passa 1 centímetro, armário de cozinha, um armário superior. Aqui é a mesma coisa, só que ao invés de passar 1 centímetro para baixo, como a tampa ela tá na horizontal, ela vai passar 1 centímetro para frente. Então ela vem 1 centímetro para frente, a gente tem essa pegada de qualquer ponto e a gente abre aqui. Depois, se você quiser descer, pode usar a parte de cima, também para não acontecer nenhum acidente com o dedo. Mas aqui tem uma pegada boa para isso. E aí também a gente ganha mais um espaço de armazenamento, que é esse baú, que dá para guardar várias coisinhas, algumas roupas de cama, um travesseiro extra. E depois que a gente viu já todos os mobiliários, o como que eles vão ser utilizados aí, tanto na fase de bebê, quanto em todas as fases da criança, tem mais um espaço super importante, que é esse que eu tô agora, que são esses espaços que hoje eles estão livres para a circulação dos pais, para depois circulação, levar o bebê de um lado para o outro, tá amamentando, vai trocar, traz para cá. Mas
depois no futuro, quando essa criança começa a ter um contato com o chão, começa a sentar, começa a brincar, é super importante ela ter um espaço em que ela vai poder rolar, que ela vai poder estimular toda essa coordenação dela, toda essa coordenação motora grossa que vai começando aí a evoluir, para ela começar a se conhecer. Então a gente criou esse espaço também para ela poder brincar, para ela poder se desenvolver. Então é muito legal ter um tapetinho, algum espaço mais macio para poder ficar. Ter um espaço que você tem acesso a todos os espaços de armazenamento que eu comentei. Então a cama tá de fácil acesso, a parte do armário também. E tem aquela questão da altura. Quando a gente fala aqui do chão, a gente tem... Quando a gente fala aqui do chão, a gente tem essa altura. Então eu até sentei para vocês darem uma olhada, verem como está. Quando a gente está nessa altura, olha como fica super de fácil acesso todos esses gavetões e todos os lados de cá, que eu comentei que vão ser espaços para guardar brinquedo. Então é legal que a gente cria esse espaço de fácil acesso, esse espaço que é como se fosse um abrigo mesmo da criança, para ela poder brincar, para ela poder pegar as coisinhas dela. Então é super importante você criar esses espaços no ambiente também, ter esses espaços livres para a criança poder brincar e se desenvolver. E outro ponto legal que precisa ser levado em consideração quando você for montar um quartinho de bebê é a iluminação. Eu comentei que aqui nessa parede atrás de mim tem as nuvens, que são lindas e que vão deixar um espaço mais aconchegante, pode ser uma luz ali intermediária, mas é importante você colocar também uma luz geral um pouco mais forte quando precisar fazer alguma atividade de atenção. Lembrando que uma luz mais forte não necessariamente é uma luz branca, tá? A intensidade da luz ela pode ser grande, seja numa cor fria, seja numa cor quente. Então eu sempre indico você colocar aí nessa luz geral 4.000K, 3.000K, de 3.000 a 4.000 no máximo. E nas luzes intermediárias também você pode ter uma luz ali na marcenaria, você pode ter algum abajurzinho. Então é muito legal trazer essas outras luzes, porque não necessariamente você precisa acender essa luz forte geral todo o tempo. De repente você tá ali com o bebê, ele acorda, aí você vai, pega, vai trocar uma fralda no meio da madrugada, não tem por que acender essa luz tão forte, você pode acender uma luz intermediária. Então, inclusive ali na marcenaria, onde tem o trogador, a gente colocou uma luz intermediária, também tem um abajurzinho que é um Pikachu, vou deixar aqui algumas imagens, para você ter essa luz mais aconchegante, essa luz mais íntima. E é isso, a gente passou por todos os detalhes desse projeto, desse quarto, entendendo quais foram os itens que os clientes precisavam, que eles queriam para esse ambiente. É claro que de casal para casal, de pessoa para pessoa, isso vai mudar. Cada um vai ter uma necessidade diferente, vai querer alguma coisa diferente. Nesse caso, não teve a poltrona de amamentação, mas vão ter alguns que os clientes vão falar, não, a gente quer ter. A mãe vai falar, não, eu quero que tenha aqui uma poltrona de amamentação. Então, cada caso é um caso. Mas a gente conseguiu analisar tudo que foi pensado para esse quartinho, todos os detalhes de armazenamento, todos os detalhes de marcenaria, cada detalhezinho assim também decorativo, então essa pintura que tá linda, as peças decorativas que vão ficar nos espaços, os espaços de brincar, de desenvolver coordenação motora, então a gente conseguiu identificar tudo isso nesse quarto que é super importante. E eu espero muito, espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha te inspirado, que você tenha gostado. Por isso eu vou pedir para você deixar aquele like se esse vídeo foi útil para você de alguma forma. E também eu queria agradecer a todos vocês que acompanham o meu trabalho, que estão aqui faz tempo, acabaram de chegar e gostam de ver os vídeos. Isso é super importante para mim, eu adoro receber feedback de vocês. Por isso, podem deixar aquele comentário contando o que vocês mais gostaram desse vídeo, ou se vocês querem ver algum vídeo diferente por aqui. Eu vou ler tudo com o maior carinho, responder todos vocês. E também eu quero agradecer que a gente está chegando a quase 1.000 inscritos. Se você ainda não for um desses inscritos, já aproveita e se inscreve, ajuda a gente a crescer, a conseguir espalhar esse conteúdo para mais pessoas. Vocês também amaram esse projeto e querem um projeto aí para casa de vocês, seja para um quartinho de bebê, ou seja para o seu quarto, para sua casa, para o seu espaço comercial, pode me mandar uma mensagem, pode ser tanto respondendo o formulário que está aqui embaixo na descrição, ou se não, manda uma mensagem lá no meu Instagram, @estudioarc56. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um super beijo e tchau!